Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje o palestrante é nosso amigo e irmão Nilo César Pereira, com a palestra Coragem da Fé. Coragem da Fé. Muito bem, meu irmão. Temos que ter bastante coragem mesmo, né? Hoje nós estamos aqui reunidos com mais uma atividade. Nós temos apenas 10 lembretes só, pouquinha coisa, né? Dá para ir rápido, né? Vai devagar para prolongar um pouquinho mais a palestra, né? No sábado nós temos a evangelização infanto-juvenil, que é das 9 às 10h30. Toda terça-feira nós temos o estudo online. Está sendo estudado o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Quem quiser participar, é só falar com a Andréia, com a Tânia, que todos os pessoal já tem um contato. É só entrar em contato no celular da Andréia ou da Tânia que ela já transmite para todos vocês. Na quinta-feira nós estamos fazendo o estudo aqui, a partir das 19h30, do livro O Céu e o Inferno. E avisando a todos que a partir de julho nós faremos a palestra de segunda-feira, palestra pública, a partir das 19h30. Então, não vamos nos atrasar, tá ok? Vamos cerrar nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, nosso irmão maior e mestre, por estarmos aqui hoje, para a gente falar um pouquinho mais de suas palavras. Agradecendo a todo momento, a todo instante, por mais um dia, por mais uma reunião, por mais uma palestra e por deixar nós aprendermos um pouquinho mais nessa caminhada de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir calma e paz para o mundo. Vamos pedir harmonia para que todos possam parar com essa guerra, parar com esse conflito, que a gente possa viver em paz. Que assim seja. Nilo? Uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aí à nossa casa. Nós vamos dar sequência no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não colocais a candeia debaixo do alqueire, né? A candeia que ilumina o alqueire, o móvel, né? Não coloquei debaixo do móvel, mas sim no alto para iluminar a todos. E hoje nós vamos falar sobre a coragem da fé. Eu vou ler aqui o trecho do Evangelho que Kardec nos colocou, duas passagens, uma de Mateus, duas pequenas passagens, uma Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, e Lucas, capítulo 9, versículo 26, e um pequeno comentário do Kardec, para depois nós conversarmos um pouco sobre essa passagem. Coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas capítulo 9, versículo 26. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o
o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo no mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelos dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então há dois frutos aí, o da coragem e o da fraqueza. Nós vamos começar falando separadamente de coragem e de fé. Muita gente confunde coragem com valentia, com força bruta, com audácia, com violência, e coragem não é isso. Coragem é energia moral ante situações difíceis, ou aflitivas, ou adversidades. A energia moral, a atitude moral, e não uma atitude de impetuosa, é uma coisa feita dentro de uma lógica, porque a moral é um conjunto de costumes ou de hábitos válidos, ou seja, praticados para o bem, na forma do bem, em todas as épocas e em qualquer lugar. A moral é esse conceito. Então, uma energia moral é uma energia que seja canalizada para o bem, algo que seja bom. Quando, por exemplo, muita gente confunde a coragem. Se um indivíduo vem nos assaltar, porque se ele for analisar ao pé da letra, ele está em desvantagem. Mesmo porque o bandido, ele nunca vai com coragem para assaltar uma pessoa, ele vai com medo. Por incrível que pareça, ele vai com medo de reagir. Nós estávamos até conversando quinta-feira, no estudo, o maior medo que o bandido tem, isso pode fazer um levantamento das cadeias, é o de morrer. Então, se ele vai para te assaltar, ele vai com medo, porque o medo não é o pavor, não é o desespero. O medo é a atenção, o cuidado ante a situação. Então, eu vou atento, porque se ele reagir, eu vou matar, porque eu não quero morrer. O bandido pensa assim. Então, se a pessoa reage, o risco é muito maior. Se ela não reage, o risco é menor. Há, em certos casos também, um modo como você muitas vezes não reage, mas acaba desenvolvendo. Há uns anos atrás, em São Paulo, acho que em 2019, se eu não me engano, porque depois com a pandemia ficou tudo parado, uma moça foi abordada por uma garota, menor de idade, até foi abordada por um assaltante que queria o celular dela. Ela pegou o celular e falou assim: toma, meu pai me dá outro. Ela falou com tanto desprezo para o cara que o cara se revoltou. Ele se revoltou não porque ela não estava pegada ao celular, mas o modo como ela falou: toma, você quer o celular? Toma, meu pai compra outro para mim. Ele pegou e deu um tiro na cara dela, matou a menina e não levou o celular, largou o celular junto dela. Simplesmente porque aquilo ali na hora, o medo que ele estava, se inseriu numa confusão, numa raiva de desprezo, e ele acaba reagindo. Então esse é o ponto da coragem. A coragem não é uma atitude moral, não é uma atitude de valentia, não é uma atitude de desprezo, não é uma atitude de força bruta contra as outras pessoas.
né? Só para nós entendermos a coragem, para depois nós entrarmos na fé. Se a gente for no dicionário, fé ela fala crença religiosa. Crença religiosa é religião, não é fé. Fé é outra coisa. Aí ele fala uma outra coisa interessante. Firmeza na execução de uma promessa ou compromisso. Firmeza em cumprir uma promessa é fé? Não. Fé é uma certeza. Fé não é um achismo, não é uma esperança. Muita gente fala assim, eu vou fazer uma fezinha na Mega Sena. Não vai fazer fé na Mega Sena, não tem fé. Tem esperança de ganhar. Fé, se ele tivesse uma certeza de que ele iria ganhar. Mas ninguém tem uma certeza de que vai ganhar. Por exemplo, eu não tenho fé nem esperança, porque eu não jogo na Mega Sena, então nem esperança de ganhar eu não tenho. Mas quem joga com a esperança de ganhar, e não com a fé de que vai ganhar. Né? A fé é algo certo. Aí eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus, eu tenho a consciência de que Deus existe. Né? E aí tem para quem acha interessante, fala assim, eu acredito em Deus. Acreditar é quando a gente tem uma dúvida. Emmanuel já mesmo nos fala, quem acredita porque tem dúvida. Quem não, por exemplo, ele fala em acreditar na reencarnação. Quem acredita na reencarnação é porque ainda tem dúvida sobre a reencarnação. E o espírita não pode acreditar. Ele tem certeza, ele sabe que a reencarnação existe. Então é diferente de acreditar, é uma certeza. Né? Então, quando eu tenho essa certeza, eu tenho certeza da reencarnação. Eu tenho certeza da existência de Deus, apesar de eu nunca ter tido contato com ele diretamente. O Roosevelt, Andolfato Tiago, né, já fez várias palestras para nós, ele tem um livro muito interessante chamado Deus, onde ele nos fala claramente que para a gente ter a certeza da convicção em Deus, da existência de Deus, nós precisamos estudar sobre Deus. Não basta simplesmente a gente ouvir, ou a gente achar, ou decifrar, como a gente muitas vezes pergunta para as pessoas, você acredita em Deus? Eu acredito. Por que você acredita em Deus? Senão ele castiga. Né? Então a pessoa não acredita em Deus, ela tem medo de ser castigada, ela tem medo de Deus. Né? Então a fé ela está ligada a uma certeza. E aí a gente vai começar a falar então, tendo esses dois conceitos, né, de coragem não é valentia, e fé é certeza naquilo que nós estamos fazendo, conversar sobre esses itens, né, da coragem da fé. O que ele fala aqui, todo aquele que me confessar, ou seja, confessar é falar, né? Quem vai no confessionário, no padre, vai lá falar sobre os seus pecados. Então, todo aquele que falar sobre Jesus. Aí também ele fala sobre aquele que me renegar, ou seja, aquele que negar a Jesus. Aquele que se envergonhar das suas palavras, será por ele renegado diante do Pai. Será que Jesus vai fazer isso conosco? É Ele que vai chegar do outro lado quando nós partirmos e falar assim, poxa, você me renegou, você não falou sobre mim, você teve vergonha de falar sobre as minhas palavras. É Ele que vai ser o nosso juiz? Quem que é o nosso juiz? Constantemente. Somos nós, né? A nossa própria consciência. Então, quando nós chegarmos do lado de lá, não vai ser Jesus que vai chegar e vai falar assim, você renegou as minhas palavras. Vai ser a nossa própria consciência que vai falar assim, puxa vida, eu tive a oportunidade de reafirmar a minha convicção e não reafirmei, né? Não me inteirei dela, não fui firme. Né? Então, quem vai, que Jesus, ele fala aqui, essas frases de Jesus devem ser interpretadas de acordo com o contexto dos ensinos resumidos no amor incondicional. Jesus tem um amor incondicional por nós, ele não vai colocar nenhuma condição. Né? Agora, nós mesmos vamos nos colocar numa condição. Né? Nós mesmos vamos falar, poxa vida, eu poderia ter feito, eu poderia ter agido assim, eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter feito dessa forma, eu não precisava ter negado isso, eu não precisava ter tido dúvidas sobre isso. Né? E aí a gente é que vai nos julgarmos. Né? Assim Jesus usou de palavras fortes para exprimir que só viverá no reino de Deus os que viverem os seus ensinos, que são as leis morais que fazem parte, juntamente com as leis físicas, das leis naturais instituídas por Deus. Só vai viver no reino de Deus aqueles que viverem os seus ensinos. Né? Ou seja, aqueles que praticarem as leis morais, né? Tanto quanto as leis
naturais, né? Nós temos aí várias leis, lei da gravidade, lei de ação e reação, né? Uma série de leis. Mas temos também algumas leis morais, né? Que Kardec até colocou no livro 3 do Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros. O livro 1 que fala das causas primeiras, o livro 2 do mundo espírita ou dos espíritos, o livro 3 das leis morais e o livro 4 das esperanças e consolações. Então ele cita ali 10 leis morais, não é taxativo, mas é alguma coisa que se assemelha muito ao que realmente existe para nós de conceito moral. Ele fala da lei primeiro da lei de adoração, né, de adorar a Deus, que ele começa ali, da lei do trabalho, que é uma lei natural, da lei de reprodução, da lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Ele fala basicamente dessas 10 leis. Mas tem uma coisa interessante, fazendo aqui uma parte. Lendo a Revista Espírita de 1866, eu vi uma colocação de Kardec interessante, né, que eu nunca havia pensado e também não ia pensar, porque daquela forma, né, dada a diferença de capacidade intelectual e espiritual entre eu e o Kardec, mas eu nunca vi ninguém comentar. E ele fala uma coisa interessante quando ele está falando a respeito da comunicação dos mundos visível e invisível, da comunicação espiritual, da mediunidade. Ele coloca a mediunidade como uma lei natural. E ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, e quantas leis mais será que existe que nós ainda não conhecemos? Alguém já parou para pensar quantas leis mais existem, tanto físicas, quanto morais, quanto espirituais, que nós ainda não conhecemos, que nós ainda não temos capacidade de conhecer? Enquanto isso não acontece, ou seja, enquanto nós ainda não vivemos no reino de Deus, nós vamos viver no reino de Deus quando nós vivemos todos esses ensinamentos, ou seja, quando nós adquirimos condição para isso. O reino de Deus, né, ele fala, ele está dentro de nós. Quando nós tivermos condições, dado o nosso avanço, tanto intelectual quanto moral, nós tivermos condição para isso, então aí nós vamos estar aqui. Enquanto isso não acontece para nós, né? E ainda mais próximos da animalidade do que da angelitude, como disse Emmanuel, continuamos merecendo um amparo divino sempre que nos esforçarmos em vencer a nós mesmos. Olha só coisa interessante, nós merecemos o amparo divino quando nós nos esforçamos a combater, a vencer nós mesmos. O único adversário que nós temos a vencer nessa vida somos nós mesmos. É vencermos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Então, é isso que nós temos que lutar. Se amanhã eu amanheço melhor do que eu sou hoje, um pouco mais evoluído, um pouco mais consciente, um pouco mais paciente, né? Menos egoísta, menos orgulhoso, um pouco mais intelectualizado, estudando, aprendendo alguma coisa, não é só de espiritismo, é de tudo na vida, tudo que nós estudamos e aprendemos, eu vou estar melhor do que hoje, eu vou estar me vencendo. Se eu chegar amanhã e me estacionar e não fizer nada que me ajude, eu vou estar estacionado diante do passo. E eu não tenho que vencer as outras pessoas, eu tenho que vencer a mim mesmo, a minha condição. Muita gente se preocupa em vencer os outros. Eu quero vencer o outro na intelectualidade, eu quero vencer o outro na capacidade física, eu quero vencer o outro na capacidade financeira, eu quero vencer o outro na capacidade, na beleza física, seja o que for. E na realidade nós temos que preocupar em vencermos a nós mesmos. Uma das qualidades nobres do espírito é a autenticidade, a coerência entre os princípios filosóficos e religiosos aceitos e seus atos. Uma das qualidades, então, mais nobres do espírito é a autenticidade. A autenticidade, né, aí a gente pode colocar aqui, vamos voltar lá no passado, Sócrates, que foi condenado à morte e escolheu morrer através de tomar um cicuta, que era
a morte mais lenta delas, vamos dizer assim, a mais dolorosa, né? E ele, inclusive, tem uma passagem que ele fala que a mulher dele, ele leva 30 dias, mais ou menos, entre o julgamento que ele foi condenado à morte por subverter a juventude, né, com as ideias que ele tinha renovadas e que ali não eram aceitas, e até a execução foram cerca de 30 dias. E ele foi visitado ali pelos amigos, pela esposa. A esposa dele fala: Sócrates, você foi condenado à morte, isso é injusto, você foi condenado de forma injusta. E ele fala: você queria que fosse justa a minha condenação? Né? Ele pensa por um outro lado. Então, e ele morre, por quê? Com coragem de assumir aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele estava propondo. E aí nós vamos encontrar também depois Joana de Cusa, né? Esposa lá de Cusa, funcionária de Herodes Antipas, né? Que depois de ser curada por Jesus, se converte ali à sua doutrina, aos seus ensinamentos, né? E é condenada à morte quando ela está lá para ser, morreu numa fogueira, né? Para ser, o carrasco está lá e fala para ela: renegue a sua fé, aquilo que você acredita, e nós a soltaremos. E o filho dela fala: mãe, renega esse Deus seu para que a gente salve. E ela fala: cala-te, você não sabe o que está dizendo. Manda o filho se calar e ela é executada, não aceita voltar. Isso são sofrimentos lá daqueles primeiros mártires lá, que imagine a coragem que eles tiveram, né? Que morriam nos circos ali romanos, ou pelas feras, ou lá trucidados pelas máquinas, ou alguns quem já viu os filmes enterrados só com a cabeça de fora e vinha uma espécie de roçadeira cortando as cabeças, né? E o povo lá fora aplaudindo, né? Lá no Coliseu. A gente não pode criticar muito o povo não, porque provavelmente a gente estava lá aplaudindo ainda, porque daqueles mártires que estavam lá firmes na ideia do cristianismo, provavelmente nós não estávamos, né? Mas eles tiveram coragem. E aí depois a coisa vem amenizando com o tempo, né? Com o tempo vem ficando menos doloroso. Aí nós vamos chegar em Kardec, o quanto Kardec sofreu, aí já não mais na morte física, mas no sarcasmo, né? No abandono dos amigos, se é que a gente pode se chamar de amigos, aqueles que abandonam nos momentos, né, em que ele colocou, mas o sarcasmo da sociedade, a revolta dos materialistas, porque aquilo que ele pregava afrontava diretamente os materialistas, né, as pessoas que viviam só por conta do dinheiro, né, da ganância. Aquilo chocava, então eles também se revoltavam com Kardec. E depois, quando a coisa cresceu, aí veio o clero, né, se opondo aí à divulgação do Espiritismo, numa luta emblemática com o Kardec. E ele sofreu muito, né? E ele teve coragem de enfrentar tudo isso. Assim como a gente pode falar muito também da sua esposa, Amélie Godet, que pouco se fala dela, mas que também trabalhou demais no desenvolvimento e no apoio ao Kardec por esse trabalho. E muitos outros companheiros que ali com ele permaneceram, né? Então, isso é uma outra coragem, uma outra vivência. É talvez o traço da pessoa que mais inspira confiança pela sinceridade expressa, por não temer as opiniões dos que se opõem às suas ideias e às suas ações. Talvez a autenticidade seja o traço que inspira maior confiança numa pessoa, né? Jesus conclama seus discípulos a essa autenticidade, à coragem da fé. Eu vou contar aqui até um fato verídico que me contaram com um amigo nosso, né? Que numa sala de aula de faculdade, 50 alunos mais ou menos dentro da sala de aula, um professor reconhecidamente ateu, né? Que os alunos sabiam que era ateu, não acreditava em Deus. E certo dia esse professor pergunta: quem aqui acredita em Deus? E esse aluno levantou a mão e, por curiosidade, ele virou para trás e olhou a classe. Ele estava lá mais à frente e havia ali uns 7 ou 8 com a mão levantada. Uma classe de 50, vamos arredondar para 9, com ele 10 para ficar uma conta redonda. 20% ali levantaram a mão. 80% que não levantaram a mão, será que são todos ateus?
O professor, ele com certeza vai confiar mais nesses 10 que levantaram a mão do que nos 40 que não levantaram, que não se disseram. Porque ele vai afirmar, esses são autênticos. Apesar de eles saberem que eu sou ateu, eles assumiram a condição de que acreditam em Deus. Os outros 40, eu não sei. Eu não sei qual realmente é ateu ou qual que está fazendo por quê? Por comodismo. Ou para poder ficar de bem com o professor. Ah, não, eu vou falar que eu não acredito em Deus porque ele não acredita. Então, se eu precisar de uma nota depois, quem sabe ele não me ajuda, né? Porque eu sou partidário dele, né? Mas será que ele vai pensar assim? Um professor de faculdade inteligente, ele vai saber que aquele que tem uma opinião firme, formada, esse ele pode confiar. Porque se ele perguntasse quem aqui é ateu, provavelmente muitos que não eram, que até acreditam em Deus, levantariam por comodismo, né? Mas ele sabe que perguntando quem acredita em Deus, somente aqueles que fossem autênticos e tivessem coragem de afirmar a sua fé, que tivesse a certeza da confiança em Deus, é que iria levantar a mão, né? Isso é um fato verídico acontecido numa sala de aula. Uma pessoa autêntica não significa que ela diz o que pensa sem preocupar-se com as reações dos outros, mas que ela expressa sua filosofia de vida no seu viver cotidiano, sem ofender a ninguém, mas sem esconder seus princípios. Uma pessoa autêntica não é aquela que fala, né, o que pensa, né, ou na hora, né? Tem eu não tenho certeza do livro, eu sempre imaginei que fosse no livro A Verdade Responde, mas acho que não chama o Livro de Respostas, que é um livro do Chico, que fala uma coisa assim, tem um trecho falando sobre a verdade, ele fala assim, quem acha que a verdade, dita nua e crua, é o melhor que se pode fazer num momento de embate, de atrito, experimente ver o que acontece com uma planta quando se lhe atira água fervente. Pega uma jarra de água, pega um caldeirão, ferve 1 litro de água e joga numa plantinha sensível, né? Joga numa orquídea para ver o que vai acontecer se você jogar água fervente nela. É água, não é água, mas vai fazer o quê? Vai matar. Então ele continua ali e fala, diante dos embates, né, diante dos tormentos de uma verdade que se acontece, aguarde um tempo, deixe que ela chegue à temperatura ambiente, e aí ela vai estar mais pura do que antes, porque ela foi fervida, ela eliminou muitos micróbios que ali tinha. Deixa chegar à temperatura ambiente e aí você pode regar a planta. Deixa a verdade chegar à temperatura ambiente, deixa acalmar, deixa passar todo o tormento. E aí então você chega e fala a verdade para quem você tiver que falar. Com certeza vai ser muito melhor do que se você falar na hora do confronto, na hora do atrito. Aqueles que temerem confessar-se seus discípulos não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Aqueles que temerem confessar, ou seja, aqueles que temerem falar sobre Jesus, hoje menos, mas no passado era um pouco mais, né? Se a gente pensar no início do Espiritismo no Brasil, as pessoas eram muito discriminadas. Isso a gente pode imaginar de Kardec como ele foi e as pessoas como foram muito discriminadas diante dessas situações, né? Eu vi até uma palestra do Arthur Valadares, onde ele fala pessoas que muitas vezes chegaram, quando falaram que eram espíritas, eram demitidas dos seus trabalhos. Ah, você é espírita? Então você não pode trabalhar aqui, mandava o cara embora. Mas o cara continuava firme na sua coragem. Falava, não, tudo bem, eu procuro um outro emprego, mas eu não vou renegar a minha fé. Porque trata-se de uma fé egoísta que eles guardam para si mesmo, ocultando-a com medo dos prejuízos que lhe possa acarretar o mundo. Ou seja, aqueles que não têm coragem de falar, de confessar, têm uma fé egoísta. Eles acreditam, mas eles guardam só para ele. É como os alunos da faculdade que não querem dizer para o professor que acreditam em Deus, com medo de que o professor possa prejudicá-los.
com medo de que o professor fale, pô, esse cara aqui acredita em Deus, né? Então tá, então eu vou cortar a nota dele. Ao passo que para mim seria o contrário, que o professor ia dizer, pô, esse é autêntico, esse é verdadeiro. Apesar do que ele acredita, do que ele saber o que eu penso, o que eu acredito, ele tem uma opinião própria, ele tem uma consciência. Ele não está simplesmente fazendo para me agradar, ele está fazendo o que ele quer. Então, muitas vezes as pessoas... Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos interesses materiais proclamam abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e pelos dos outros, como Allan Kardec interpreta as palavras de Jesus. Como que ele trabalha pelo futuro dos outros? Servindo de exemplo. Nós só podemos trabalhar pelo nosso engrandecimento. A gente não consegue fazer uma pessoa progredir. A gente não consegue fazer uma pessoa evoluir. Né? Eu não posso chegar para minha filha, né, hoje já está grande, mas quando está, falar assim, ó, você vai ter prova amanhã de física, não se preocupe, pode dormir que eu vou estudar a noite inteira por você. Vou passar a noite estudando. Aí de manhã cedo eu vou lá, acordo ela, ó, vai lá, toma um banho, cuida, pode ir para a escola tranquilo que eu já estudei a noite inteira. Você vai fazer uma prova que é uma beleza. Vai ajudá-la em alguma coisa para a prova? Não, mas eu posso chegar e falar assim, você está com dificuldade na prova? Posso te acompanhar? O que você está com dificuldade? Posso tentar entender com você? Um pouquinho, talvez que eu saiba, eu posso te explicar, mas se eu não souber te explicar, eu estou aqui do teu lado com você para você estudar, para você se preparar. É você dar o apoio. E é assim que nós podemos ajudar a evolução dos outros, dando apoio ou servindo de exemplo. Nós não podemos fazer a prova que cabe aos outros, nem dos nossos filhos, nem dos nossos pais, por mais que a gente queira, cada um tem a sua prova, cada um tem o seu momento. Mas nós podemos apoiar e nós podemos dar principalmente o exemplo, para que eles possam olhar, poxa, o meu pai, ele estudava até tarde quando ele estava em dificuldade de uma prova, então eu também posso fazer isso um dia. Existe a coragem da fé quando ela é admitida por quem a professa, sem se importar com os sarcasmos ou com as críticas dos demais. Né? Hoje a gente quase não vê, mas antigamente, né, a dona Valquíria que conta muito, né, quando ela era criança, como que ela era discriminada. Hoje ela está com 87, 89 anos, agora não tenho certeza. Mas ela falou assim, quando ela era jovem, né, ela era discriminada por ser espírita. Né? Muitas vezes ela não era aceita em rodinhas de colegas porque era espírita. Né? Imagina a dificuldade para uma jovem poder passar por essa situação. Hoje, infelizmente, isso está um pouco mais difícil. Ela está presente naquele que busca viver os princípios mesmo em um meio familiar, social, em que suas ideias não são entendidas e aceitas, sem afrontar ninguém, agindo com naturalidade no seu direito de fazer as suas escolhas. Né? Elas são aceitas nos meios de como nós vivemos, dentro da própria família. Muitas vezes na família há pessoas que têm uma religião diferente da nossa, que professam uma ideia diferente da nossa. Cabe a nós respeitarmos as opiniões dos outros e eles também respeitar as nossas opiniões, as nossas ideias. A gente não precisa entrar em confronto, nem mesmo numa rede social, num encontro social. Né? Não há porquê a gente divergir. Eu posso ser amigo de uma pessoa que tem uma outra religião, não tem problema nenhum. Eu posso ser amigo de uma pessoa que é ateu, que não acredita em Deus. Né? A amizade não é ele não acreditar em Deus que vai fazer com que ele não seja meu amigo ou eu não seja amigo dele. Né? Cada um respeita as opiniões dos outros. Né? Mas o importante é como nós vivemos a nossa fé, a nossa consciência, o nosso entendimento. Ela é demonstrada no esforço de vivenciar essa fé no dia a dia, em qualquer lugar, com quaisquer pessoas, irradiando paz, equilíbrio, serenidade e confiança nas leis divinas. Ela é irradiada no dia a dia. O Kardec, ele sofreu sarcasmos e insultos aos mais variados. Ele jamais respondeu a uma ofensa com outra ofensa. Jamais.
Quando ele respondia alguma coisa, era com brandura, com esclarecimento, com entendimento. Mesmo porque a gente tem aquela fala, quando alguém levanta a voz para falar alguma coisa é porque perdeu a razão. Quando perde a razão, começa a querer se impor pela força, ou pela força da voz, ou pela força, né, bruta mesmo, porque perde a razão. Porque quem está com a razão, fica tranquilo. E o Kardec, ele tinha plena consciência daquilo que ele estava fazendo. Então ele sofreu inúmeros ataques, mas ele mantinha a coragem e respondia tudo com calma, com tranquilidade. O autor ressalta ainda que essas palavras de Jesus dirigem-se também aos espíritas, porque se hoje há no Brasil um respeito maior pelas ideias religiosas do que antes, ainda existem lugares e situações que podem levar os mais frágeis na fé a esconderem. Isso aqui, ainda hoje no Brasil, determinadas cidades, determinados lugares, se fala que é espírita, é complicado. Chega em determinadas cidades pequenas, onde eram muito fechadas ao catolicismo, é pequeno. Assim como se a gente chegar lá em Sacramento, em Minas Gerais, e falar que é católico, as pessoas devem até assustar, porque lá acho que 99% da população é espírita, né? Ali se formou uma região espírita ali muito grande, né? Mas há que se respeitar a opinião de todos, né? Se hoje o Espiritismo no Brasil conseguiu um respeito merecido, isso é consequência dos exemplos dos seus pioneiros no estudo e na prática dessa doutrina. Nós podemos citar aqui vários pioneiros, né? Tem um livro gigantesco falando grandes vultos do Espiritismo no Brasil, né? E ali nós vamos ver uma enormidade, né? Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, Caribach Schutter, né? Zeus Vantuil, Bittencourt Sampaio, e uma enormidade de espíritos que trabalharam pelo espiritismo no começo, com afinco, com coragem, com dedicação, né? Com entusiasmo. E nós não podemos esquecer também que em muitos lugares, como aqui nessa casa, muitos tiveram coragem e fé de edificarem um centro espírita. Não só esses grandes vultos do Brasil, não só o Chico Xavier, ou hoje o Divaldo Pereira Franco, um Raul Teixeira, mas aqueles anônimos que fundaram o Centro Espírita, que tiveram a coragem de enfrentar, lá aqui no caso nos meados de 1946, né, toda a crítica, toda a revolta, às vezes o ataque do clero, que nós não sabemos, mas tiveram a coragem de fundar. Aí nós vamos falar, eu não conheço os nomes, a não ser o senhor Martinho Boêmio, né, o pai da dona Valquíria, né, que era sogro da dona Gláucia, mas tem a família Brunígia, tem a família Tesch, né, acho que a bisavó da Andréia participou da fundação desse centro. Então eles fizeram aquilo com coragem e com fé. Fé não só para a certeza deles, mas a fé, a certeza de que no futuro aquilo ali seria importante para as pessoas que estavam, que iriam frequentar, que iriam acompanhar. Hoje nós temos aqui esse trabalho, nós estamos aqui neste momento, graças à coragem deles, né? Hoje estão presentes aqui pessoas que tiveram coragem de sair de suas casas, enfrentar o frio e vir aqui assistir uma palestra, ouvir uma palestra, enquanto muitas pessoas não tiveram coragem de fazer isso. Simplesmente, não, hoje está frio, vou ficar em casa. Não, eu assisto pela live, que é importante, é bom para aqueles que não podem. Mas muitos poderiam estar aqui e falta um pouquinho de coragem, falta um pouquinho de vontade, um pouquinho de determinação, um pouquinho de fé, um pouquinho de certeza de que participando juntos nós podemos aprender um pouquinho mais e evoluir um pouquinho mais. Essa advertência de Jesus continua, pois, a ressoar nas mentes dos corações dos espíritas, que aceitam o Espiritismo como desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho para o esforço de viverem abertamente em palavras, em atitudes e comportamentos coerentes com os princípios dessa doutrina, a fim de merecerem ser considerados seus discípulos. Então, para nós sermos discípulos seguidores de Jesus, nós temos que
abertamente em palavras, em atitudes e em comportamentos. Nós vamos conseguir fazer isso plenamente? Não, não vamos. Nós não temos ainda capacidade para isso. Um dia falaram para o Chico assim: Chico, você não considera que o Evangelho segundo o Espiritismo já está ultrapassado? Aí ele falou, desculpa, a pergunta foi não fazer. Chico, você não considera que o Evangelho segundo o Espiritismo já está ultrapassado? Aí ele vira e fala assim: não, meu filho, ele não está ultrapassado. Aí o cara vira para ele e fala assim: mas ele não será ultrapassado? Ele sim, ele será ultrapassado no dia em que nós vivenciarmos tudo que existe dentro do Evangelho. O dia que nós estivermos vivendo de acordo com o Evangelho, aí ele estará ultrapassado para nós. E aí nós vamos viver um outro Evangelho. Mas, para a gente chegar a vivenciar tudo que está dentro do Evangelho, é muito difícil. Mas existe uma base fundamental para tudo isso, que é, primeiro, conhecer. A gente não consegue fazer uma coisa que a gente não conhece. Né? Conhecendo, né? Ouvindo, né? Estudando, aprendendo, a gente começa a ter uma base de compreensão para poder desenvolver as coisas. Se a gente ficar só no, eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu acho que é desse jeito, eu acho que é daquele jeito, ou deixa para depois eu resolvo, depois eu vejo, né? Na próxima vida, quem sabe eu possa me dedicar, né? Então, é assim. E hoje, né, só para nós compararmos um pouquinho o tempo passado com o tempo de hoje, tem uma mensagem no livro Tempo de Amor, né, de Pedro Alcântara, né, que ele fala assim: antes era preciso lutar por Jesus nos círculos de Roma e nos cárceres. Agora é preciso lutar em nós mesmos, combatendo o egoísmo e a ignorância. Antes era necessário crer. Agora é imprescindível edificar. Não posso mais só acreditar, eu preciso começar a construir. Antes, o ide e pregai. Agora, o ide e exemplificai. Não basta apenas falar, precisamos dar o exemplo. Meus irmãos, era isso que nós tínhamos a colocar na nossa noite de hoje. Nosso muito obrigado e parabéns pela coragem de todos aqueles que aqui estão nessa noite.